Olá, meu nome é Raquel da Silva Silveira. Sou uma mulher branca de 50 anos. Para quem não está me vendo, agora vou me descrever. Como já disse, sou uma mulher de pele branca, tenho aproximadamente 1,70 m de altura. Tenho os cabelos castanhos, claros, cacheados e na altura dos ombros. Agora eles estão soltos. Tenho as sobrancelhas finas, olhos castanhos, claros, e uso óculos de grau com armação preta arredondada. Tenho o nariz fino e os lábios levemente pintados de vermelho. Hoje eu visto um vestido preto e sobre ele um colar com detalhes cinza. Eu sou psicóloga e professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou uma pesquisadora das relações raciais no Brasil desde 2010. O título do texto que eu escrevi é Racismo, Sofrimento Psíquico e Branquitude. É importante contar que em toda a minha formação como psicóloga e também na pós-graduação de mestrado, eu nunca havia estudado os impactos do racismo na saúde mental das pessoas. Por ser uma mulher branca e por sempre ter tido professoras e professores brancos e brancas, sempre lido autores internacionais brancos que falavam de um psiquismo universal, sem cor, sem raça, o racismo era algo silenciado. O corpo e a sua inscrição nessa estrutura racista da sociedade nunca me foi apresentado como algo importante para a saúde ou para o sofrimento psicológico das pessoas. Até o dia em que eu conheci intelectuais negros e negras que denunciavam a falta de atenção dos profissionais da saúde e da educação para com a violência do racismo em todos os âmbitos da vida, inclusive na produção de sofrimento psíquico. Com a psicóloga e psicanalista negra Maria Lúcia da Silva, aprendi, conforme a própria autora diz, a maior vitória do racismo está em sua dimensão psicológica, na medida em que sua lógica é reduzir, invisibilizar, criminalizar, subalternizar, inferiorizar pessoas, grupos e povos, reduzindo-os a uma condição subhumana. A divisão entre seres considerados humanos e subhumanos, baseada na raça-cor das pessoas, é vivida desde a mais tenra idade para as crianças. As crianças brancas poderão construir uma autoimagem positiva de si, pois sempre poderão se reconhecer nas princesas dos contos de fadas, nos super-heróis dos desenhos e filmes infanto-juvenis, nas modelos, nas personalidades públicas e profissionais bem-sucedidas das revistas, reportagens, novelas, séries. Em contrapartida, as crianças negras estarão invisibilizadas no imaginário social de forma positiva. Ao contrário, conhecerão xingamentos animalizantes, como macaco, macaca, por exemplo, e pejorativos, como cabelo bombril, negro sujo, dentre outros. Atualmente, o movimento negro jovem tem ganho força nas redes sociais, fazendo com que muitas pessoas negras possam se orgulhar de seus cabelos e usarem-nos soltos e naturais. Nessas situações, é frequente que sejam reconhecidos como exóticos, exóticas, o que é diferente de ser reconhecido como belos e belas. O professor cubano e negro, Carlos Moore, alerta a importância de que compreendamos que o racismo é um fenômeno eminentemente histórico, ligado a conflitos reais ocorridos na história dos povos. Esse autor sinaliza o risco de pensarmos o racismo apenas do ponto de vista ideológico, como muitas vezes ocorre. Essa forma de entender o racismo acaba por contribuir com noções de que as práticas, pensamentos e condutas racistas sejam de ordem puramente individual, intencional e consciente. O racismo estrutura as sociedades. Ele orienta globalmente a distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos, ou seja, ele organiza de forma concreta e real a vida das pessoas e dos povos. Portanto, o racismo não habita apenas no campo das ideias e das escolhas individuais. Assim sendo, o racismo atuará em todas as dimensões da vida humana e não seria diferente com a saúde mental. Novamente amparada nas discussões da psicanalista Maria Lúcia Silva,
podemos compreender que a saúde mental se dá na tensão entre forças individuais, que são comportamento do indivíduo, herança genética, adaptação, e ambientais, educação, rede de saúde, raça, etnia, cultura, que determinam o estado de bem-estar das pessoas. Nessa perspectiva, essa autora aborda como o racismo altera os processos de subjetivação e de autoconceito da pessoa negra, desvalorizando a sua autoimagem devido à interiorização de um eu ideal branco e europeu, provocando um sentimento de inferioridade. Amparada nos estudos de Freud, essa autora salienta que os conflitos internos carregam sentidos e estão relacionados com as experiências dos pacientes. Esses conflitos podem ser transformados em sintomas que atingirão o corpo da pessoa, pois o corpo é carregado de significado, de história. O corpo é marcado pela cultura, assim como o sofrimento psíquico também é. Além disso, o nosso corpo está sempre em relação com outros corpos, com outros significados. Somos seres sociais, relacionais. Portanto, quando reconhecemos o racismo como produtor de sofrimento psíquico, é preciso reconhecermos o papel dos corpos brancos nessa relação. É nesse contexto que foi criado o conceito de branquitude, para visibilizarmos que o racismo produz efeitos positivos para a população branca. A psicóloga negra Maria Aparecida Bento traz uma reflexão importante que leio agora. Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer discutir, pois os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e concreta extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de 4 séculos de outro grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar ocupado pelo branco na história do Brasil. Dessa forma, salienta a autora, acaba-se por não prestar contas, não compensar, não indenizar os negros. No final das contas, são interesses econômicos em jogo. Um dos efeitos mais perversos da branquitude é a indiferença produzida nas pessoas brancas, o que dificulta a escuta cuidadosa sobre os impactos do racismo no psiquismo da pessoa negra. Temos inúmeras denúncias de pacientes negros e negras que relatam a insensibilidade e a negação por parte dos e das terapeutas brancos e brancas quando o assunto é o sofrimento pelo racismo. O tema não é aprofundado e produz uma escuta puramente individual das situações, como se as violências racistas cotidianas e constantes fossem da ordem do imaginário. Como uma trabalhadora da educação e da saúde, tenho certeza que as nossas formações e práticas precisam ser alteradas. É urgente que enfrentemos os efeitos da branquitude e tomemos ações concretas antirracistas, que sacudam as estruturas racistas das nossas instituições, que dentre inúmeras iniquidades têm produzido sofrimento psíquico para a população negra desde a primeira infância. Ultrapassarmos a noção de racismo apenas na perspectiva individual é fundamental para que possamos construir uma sociedade democrática e menos injusta. A luta antirracista, ela iniciou com o movimento negro, mas tem que ser assumida também pela população branca. Djamila Ribeiro sistematizou a trajetória da noção de lugar de fala. E é preciso que as pessoas brancas reconheçam que têm seu lugar de fala nas relações raciais. O racismo não é um problema do negro, é uma estrutura de poder que beneficia a população branca. Se acreditamos numa sociedade democrática, é necessário que estejamos juntos e juntas no enfrentamento do racismo. Para finalizar, trago um fragmento do livro Tornar-se Negro, as vicissitudes do negro em ascensão, de Neuza Santos Souza, no qual ela destaca a força de resistência sempre presente na vida das pessoas negras. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas, alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se
a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades.